Irmãos, deu amém aqui. Aí tem que vir pro culto de oração, né? Gálatas 3. Obrigado, pastor. Gálatas 3, irmãos. Gálatas 3. Hoje a gente sai do 3. Ricardo, verso 6. A gente parou no 5 na aula passada. Verso 6. Quer achar? Gálatas 3, verso 6. Ninguém acha, todo mundo acha, mas não fala, né? Pode. Assim como Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Segura aí. Raquel, me dá uma caneta aí. Pode ser a vermelha. Se tiver fácil, se não tiver... Aí, ó. Olha aqui, irmãos. Olha o texto, olha o texto. Olha para a Bíblia. Se você ficar olhando para o irmão e conversando, não vai dar certo. Olha para a Bíblia. 3:6. Eu acabei de falar, pai. Você tá querendo levar um cascudo, mano. Não tem Gálatas. A Bíblia dele ficou grande. Eu tô falando, abri na página 100.267. Vixe, 100.267? 1.267 tá. e não tem. Procura isso. 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas. Não tem. Eu já sei quem ficava dando perdido nas tias de escola bíblica aqui, ó. Eu? 3, verso 6. Ó, presta atenção. Leia de novo, minha irmã, por favor, perdão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Fala assim, justiça por imputação. Foi uma justiça própria dele? Não. Foi uma justiça que ele praticou um ato de justiça e por isso ele foi declarado justo? Tic-tac, bora. Sim ou não? Fala alto. Não sei. Não, aí já ficou com medo. Ele tá respondendo aqui baixinho, falou, fala alto. Não sei. Mudou. Vamos lá, gente. Vou chutar um não. O seu não tá certo. Agora explica. Vixe, aí... Eu não ouvi. Essa imputação, ó, diz assim, creu e isto foi-lhe imputado por justiça. Essa justiça dele é uma justiça própria, que ele foi declarado justo por um ato ou obra de justiça, ou não? Desde quando você começou a falar, eu não entendi ainda. Então lê o versículo. Lê o versículo devagar, você. Vai. Lê aí, alto. Tudo? 6. São 6? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça. Certo. Então, essa atribuição ou imputação para a justiça foi porque Abraão fez um ato, uma obra de fé ou não? Aliás, perdão, um ato ou uma obra de justiça ou não? Não. Que ele? Exato. Então, isso. Por causa do crer. Então, não teve uma obra própria que lhe desse mérito porque praticou algo. Fala assim, justiça
Justiça. Sem mérito. Sem mérito. Não houve uma obra que ele fez assim, ó, fiz uma obra e por causa desta obra eu sou justo por isso que eu fiz. Não, ele creu em Deus. E porque creu, Deus atribuiu isso para ele como justiça. Então ele foi justificado. Fala comigo, justificado. Justificado. Ele foi justificado por Deus porque creu. E não porque praticou uma obra justa ou um ato de justiça própria. Isso aqui é o primeiro ponto, irmão. Para você entender a graça, como ela funciona de verdade. Fala assim, não são pelos meus méritos. Não são pelos meus méritos. Mas por ele. Então nada que vivemos hoje, irmão, na graça, é mérito de qualquer coisa que nós façamos. Sempre é por causa da obra de Cristo. Hoje, no tempo de Abraão, está falando de Deus, está falando da divindade, as três pessoas da divindade. Diga amém. Amém. Então, o que ele precisou fazer para ser atribuído como justo? Precisou praticar vários atos de justiça? Não. Precisou? Não. Crer. Precisou? Crer. Então, com a fé, Abraão ganhou o título de justo. Só usou a fé para ganhar esse título, mais nada. Aí é o 3:7. A Bíblia ela é autoexplicativa, irmão, ela vai se explicando. Claro que tem pontos que são difíceis. 3:7. Alguém? Pode ser, irmã, vai lá. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da? Porque são aqueles que creem. Vamos lembrar o que é fé. O que é fé? Fé é aquilo que você crê, mas não vê. Foi isso que eu entendi. Gosto dele, é participativo. Até quando ele errar, ele vai participar, mas vai tentar. É isso aí, irmão, mas é bom isso. Vocês estão achando que é ruim? Isso é bom para ele, porque ele ganha a prática tanto de desenvolver a sua comunicação, quanto perde o medo de falar em público. As duas coisas juntas. Tá vendo? Não, ponto aí, mano. Vamos lá. Ó. Os filhos, esse daqui foi o Abraão, né, que teve a fé, ó. O Abraão, é só no final, né? Que coisa é essa? O Abraão foi o que creu, ganhou o nome de justo, mas isso foi uma atribuição. Mas todos os que são da fé são filhos de Abraão. Se você quer ser um filho de Abraão, opa. Qual é a vantagem de ser um filho de Abraão? Alguém vai? É justificado como Abraão, beleza. Ela já pegou o significado direto do texto. Mais um. Volta lá no chamado de Abraão, lembra como Deus chamou Abraão e vê o benefício que tem ser filho de Abraão. Daqui a pouco a gente vai para a fé ali, que eu falei. Quem lembra? Gênesis 12, verso 1. Vai lá, alguém acha, começa a ler, que vamos enumerar aqui. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação.
De Abraão, beleza, uma grande nação. Esse é direto para ele, beleza, vai. E abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarei e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Em você será bendito todas as famílias da terra. Então vamos voltar. Quem tem uma tradução um pouco diferente dessa aí? Em você abençoarei todos os povos. Não, o verso, acho que é o verso 3 aí que começa. Abençoarei os abençoares, abençoarei os abençoares. Ó. Por meio de você. O 2 está como? Vê o 2 aí para mim. Vê o 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Então, o Abraão tem uma bênção. A bênção é que aqueles que descendem dele geneticamente formam uma grande nação. Estava direcionando para Israel. Vai. Verso 3. 3. Sim. E abençoarei os que abençoarem. E abençoarei os que abençoarem. Abençoarei os que abençoarem. Ó, olha a bênção. A bênção que está sobre Abraão, quem abençoa ele, recebe bênção. E quem amaldiçoa ele, recebe? Bênção e maldição aos que desejarem contra você. Aos que desejarem. Se o camarada desejou a bênção, ele é Abençoado. Se desejou a maldição, Ele é amaldiçoado. você precisou orar contra? Não. Precisou orar e falar, ó Deus, olha lá, ele falou isso. Precisou? Foi automático, bateu, voltou. Você não precisa desejar nada de mal contra ninguém. Abraão carrega essa bênção. Quem são os descendentes dele carregam essa bênção. Segundo, pastor. Depois desse. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Ó, o Abraão tem uma bênção que alcança todos os povos. Significa que onde você chegar, tem uma bênção na sua vida que alcança todas as pessoas que se aproximarem de você. Fala assim, bênção que se esparrama. Bênção que se esparrama. Pega isso. Eita. Essa parte do canto da lousa aqui é difícil de escrever. Não é o canto dela, porque essa parte não tem muito apoio do tripé aqui, ó. Acaba aqui. Vamos lá. Depois. 4. Essas daqui as bênçãos de Abraão que alcançam você que é filho de Abraão. Vale a pena ou não vale? Vai. Além do que, você tem qual bênção que vem também através de Abraão? Da justificação. O Abraão é o primeiro que é justificado por meio da fé. O primeiro que é justificado por meio da fé. Então ele é pai daqueles que são da fé. Então, se você... Primeiro, nós somos filhos de Deus. Primeiro ponto. Segundo, somos filhos de Abraão, por meio da mesma fé que ele teve. A fé que não é imputada por obras de justiça. A fé é uma fé que te faz justo, não pelo que você fez para alcançar isso, mas simplesmente por crer na obra de Deus. Quando Jesus veio, ele falou que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado por ele. Cristo. Cristo foi enviado. Então você crê plenamente na obra de Deus quando você crê na obra que Cristo fez por você. E aí você está falando assim, eu creio na obra de Deus. Deus olha para você e fala, você é justificado agora. Por crer. Fala assim, a minha justificação não vem de obras. Não vem de obras.
Não é ato de justiça, irmão. Não é ato de justiça. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala assim: nenhum ato de justiça seu Nenhum ato de justiça seu tem poder de te justificar tem poder de te justificar diante de Deus. diante de Deus. Por que isso? Por quê? Porque nenhuma obra de justiça nossa pode nos justificar diante de Deus. Ninguém vai chutar. Nenhum chute. Exato, primeiro ponto, porque nós somos. Abre Isaías 64:6, só para você ter noção da base de quanto isso é sério. Isaías 64:6. É. Quem disse que não? Isaías vai até 66, como que não tem? Ô, Ricardão, faz isso não. Ó, o menino te deu um baile aqui agora. Tá bom, graças. Tá vendo? Tá ficando perto do professor, tá passando o som. 64:6, vai. Pode. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como sacos. Somos como folha seca, e os nossos pecados como uma ventania, nos carregam para longe. Olha isso. Como que tá aí? Tem alguém aí que tem todas as nossas justiças são como trapo de imundícia? Eu. Olha. Já pensou? Olha a linguagem, irmão. Todas as nossas justiças. Você pega todos os seus melhores atos. Aqueles que você, quando terminou de fazer, você... Deus consegue achar impureza nesse seu ato de justiça. Ele fala que ele não é só que ele manda, são certos. Você consegue imaginar, irmão, aquela melhor obra que você fez, que você olhou assim, ó. Aí você terminou assim. Ninguém viu, né? Só você. Já fez isso, pastor? Eu já fiz. Imagina quando você olha, Deus olha assim e fala: tá se achando, olha. Então, não tem como nenhum ser humano ser justificado. Irmão, você sabia que tem como uma pessoa se entregar pela outra? Você sabia que existe isso? Uma pessoa se entregar pela outra com um propósito que não é bom dentro do seu coração? A intenção é capaz de uma pessoa se entregar pela outra, assim, ó, para morrer pela outra. E na intenção do coração dela, não está motivada pelo amor. Está motivada por ser reconhecido posteriormente, para que o nome dela se perpetue, e não pelo amor em si, do ato feito. Abre em 1 Coríntios 13 aí. Hã? É o cúmulo da famosice, né, irmão? 1 Coríntios 13. Eu tô falando. 13:3, por favor. 1 Coríntios 13:3. 1 Coríntios 13:3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Hã? Como é que é? Eu trabalho no corpo de bombeiros e vou sem a roupa necessária? E não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria.
Parou. Então, o coração do homem, pelo pecado, foi tão corrompido, mas tão corrompido, mas tão corrompido, que até atos que seriam nobres e dignos de louvor diante de Deus, conseguem se tornar impuros, sujos, e Deus encontrar malícia dentro deles. Só estou dando um exemplo assim, bíblico. Mas são várias as formas que as nossas justiças podem se tornar como imundícias diante de Deus. E aí, não tinha um irmão que se salvasse disso aqui. Deus olhava para todos. Deixa eu achar um texto aqui. Abre Romanos 3, verso 9. Que se concluir, temos mais alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos. Se for do povo judeu, é pecador. E se for dos gentios, que são aqueles que não são judeus, nós no caso, também pecadores. Vai, continua. Como está escrito, não há justo. Não há o quê? Justo. Não há o quê? Justo. Você está achando que alguém com as suas obras vai chegar diante de Deus e vai falar, Deus, eu sou justo? As religiões, irmão, além do cristianismo, isso que tem uma parte do cristianismo que ensina errado também. Mas a maioria das religiões, além do cristianismo, o cristianismo bíblico, verdadeiro, cristocêntrico, todas as religiões arrumam um jeito de você ser salvo por alguma coisa que você faz. Se você não fizer aqui para ser salvo, você está lascado. Você não vai ser salvo. Isso é todas as religiões. E aí, no cristianismo também tem a ala daqueles que acham que você tem que fazer alguma coisa mesmo para você ser salvo. Fala, qual é a diferença do cristianismo bíblico para aqueles que são das obras? A diferença é que a gente não faz obra para ser salvo. A gente faz obra porque foi salvo. Uma coisa é você fazer porque você depende de fazer isso para ser salvo. Outra coisa é você fazer porque você já foi salvo e aí você pratica isso por causa da graça que te alcançou e não porque você precisa dela. Você já foi alcançado por ela. E aí você só retribui o amor. Lembra lá da mulher pecadora e o leproso na mesa com Jesus? Se ele soubesse quem era ela. Entrei na tua casa, tu me deste ósculo, não me deste ósculo, não lavou meu pé. Não me enxugou os pés, nada. Ela enxugou, lavou meu pé com a lágrima, me enxugou com o cabelo, ela me beijou. Não cessa. Aí Jesus faz lá a diferença de um que devia tanto, outro que devia tanto. E aí foi perdoada a dívida de ambos, quem ama mais? Aí fala, aquela que foi muito perdoada. Então, ela ama mais, por quê? Porque sabe o valor do perdão que recebeu. Então, as nossas obras, não é para ser salvo. As nossas obras são testemunha de que nós já fomos salvos. Elas falam da graça que alcançou a gente. Pergunta para alguém do teu lado assim, fala, e as tuas obras?
Tem falado da fé que você recebeu? Porque, irmão, eu não sei, mas quem é mais antigo sabe disso aqui. A gente recebia, é como se você tem que orar para ser salvo, você tem que jejuar para ser salvo, você tem que fazer isso para ser salvo. Antigamente era mais ou menos isso que os povos tentavam inculcar na nossa cabeça, irmão. Parecia que tem que ser feito, porque se não for feito, você está perdido. Na verdade, não é. Tudo que você faz é uma retribuição, é uma gratidão, é uma honra, porque você já entendeu o valor do que Cristo fez por você. E você sabe que não tem o tanto que você ora, irmão. Fala a verdade. Se você fosse salvo pelo tanto que você ora, você acha que você ia ser? Ou era tubarão para baixo? Né? Irmão, uma das pessoas que eu mais conhecia, assim, ó, eu conhecia assim, entre aspas, né? Que a gente ouvia falar dos feitos do cara em oração. 10 horas de oração de joelho. Eita, Davi Miranda. Meu Deus. Tem uma aí que é uma senhorinha de cabelo branco, cãs brancas, irmão. Não mexe com aquilo ali não, meu irmão. Vocês estão... Fala o nome dela agora que falou. Lorena. Missionária Lorena. Da Deus é amor, irmão. É evangelista. Lá não tem missionário, não é evangelista. É evangelista Lorena. Mas ela é missionária porque ela faz obra missionária. Irmãos, é horas de oração de joelho ali, hein? Mas o tanto que o Davi Miranda orou de joelho, com o tanto que ela já orou de joelho, estou falando da vida deles de oração. Davi já partiu. Ela continua. Bom, pra você ter noção, essa mulher, ela era intercessora do Davi. Quando ele estava com um problema difícil demais, ele ligava para ela interceder. Será que ora? Se a juntar o tanto que ele orou enquanto está vivo, o tanto que ela orou enquanto ela está viva, a junta dos dois não chega perto para comprar a salvação. Irmão, já passei madrugadas lendo a Bíblia assim, ó, bastante mesmo, de verdade. Hoje não tanto, mas já houve época que eu varava a madrugada, irmão. Mulher, os meninos iam dormir, eu estava sentado na mesa e ficava. Antes de conhecer o que era teologia, nem sabia nada de teologia mesmo. Só a Bíblia. Oração, jejum e a Bíblia. Se eu contar o tempo que teve acumulado de oração, jejum e Bíblia, estou lascado. Não dá para se salvar. Não dá, irmão. Não confie em você mesmo para a sua salvação. Se você confiar em você mesmo para a sua salvação, você estará terrivelmente perdido. Não tem jeito de você ser salvo por si próprio. Não tem. O texto de Romanos 3,10 aí está dizendo que não há justo. Não há justo. Vai, continua. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviarão. Não, se desviaram. Todos se desviarão, aí todo mundo ia perecer. Ninguém mais ia se salvar. Errado. Presta atenção. Quando for só AM, passado. AOTIL, futuro. Beleza? Vai lá. Não, vocês ficam dando risada, às vezes vocês iam ler errado também. Tô vendo. Ele tá aqui, ó, fazendo a obra, ó, tá ajudando. Vai. E juntamente se tornarão inúteis. De novo, acabei de falar. AM passado, se tornarão. Tornarão AOTIL. Mas eu li isso. Não. A minha tá se tornando. Não, se tornaram, não tem AOTIL não, lê aí, AM. Eu tô confundindo as bolas. Isso, AM passado, AOTIL futuro, se tornaram, AOTIL se tornarão, certo? AOTIL ão,
Aenian, inúteis. se tornaram normal. Futuro, se tornaram. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não, olha, irmão, olha o 11. Não tem quem entenda, não tem quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram. Olha o que ele pegou. Ele pegou assim, ó, fez assim, ó, de Adão até Jesus, todo mundo que tem. E depois de Jesus, todos que vão nascer ainda. Pega todos esses juntos, coloca num pacote só. Ninguém entende. Ninguém busca a Deus. Todos se tornaram inúteis. Fala assim, depravação humana. Depravação humana. Então a corrupção do pecado no homem depravou o homem. De forma que ninguém conseguia buscar Deus. Não, vamos pegar os melhores nomes. Me dê os melhores nomes, por favor. Abraão. Começou com o pai da fé. Estamos aqui na aula falando dele. Abraão. Noé. O pai da fé. Não, segura. Noé. Noé, antes de Abraão. Noé. Vamos para Noé. Gostei do Noé. Noé. Camarada. Top de linha, né? Livrou a humanidade da exterminação total. Ele e a sua família. Para continuar a humanidade. Porque senão Deus ia exterminar tudo e recomeçar. Salvou a família, recomeça através deles. O cara é top, né? Sim ou não? Sim. Oxi, Deus falou, rapaz, do Noé. Deus testificou dele. Oh, achou graça, irmão, diante dos olhos de Deus. O cara era top, irmão, top. Aí ele tá lá no melhor tempo dele, saiu da arca, irmão, acabou de condenar o mundo. O cara condenou o mundo antigo todinho com a fé dele. E com a pregação dele, agora ele sai da arca, fica bêbado. Plantou a vinha, comeu vinho demais, bebeu muito. Daqui a pouco tá nu na tenda, o filho dele vem. Aí ele amaldiçoou o filho dele e foi, Deus olhando para Noé, não era isso não, rapaz. Parou para pensar nisso? O melhorzinho da época lá, irmão, saiu da arca, caiu no encheu o caneco. Ficou peladão na frente do filho. Era o melhor. Era o melhor que condenou toda uma geração, irmão. E lá, lá no Novo Testamento, Pedro e Judas falam dele, irmão. Como pregoeiro da justiça, mas não falhou? Falhou. Aí vem o Abraão. O Abraão, irmão, dá para montar uma lista. Ele deixou de ser o pai na fé? Não. É o pai na fé. Ih, irmão. Primeiro erro de Abraão, quem sabe? Não. É antes. Vai, mais alguém. Hã? Não, esse daí já está depois de Ló. Eu estou falando que foi antes de Ló. Falou bem pouco. Viveu dele? É? E não aceitou de imediato para sair dele. Chamado, não aceitou de imediato. Porque se lê Gênesis 11 e 12, então você acha que Deus chamou Abraão no 12 de Gênesis. Só que Deus chamou Abraão não estando em Harã, estando na Mesopotâmia, antes de chegar em Harã. Quem fala disso é Estevão em Atos 7. E aí você descobre que Deus chamou ele quando ele ainda era um jovem na casa do seu pai. E aí ele segura. Ele vai até Harã, quando seu pai morre, Deus teve que falar de novo com ele para ele sair. Então o primeiro erro dele foi não sair estando na Mesopotâmia. Segundo erro, carregou Ló. E aí depois, duas vezes ele mente e fala que Sara não é a esposa dele, que é a irmã. Ela era parente dele sim, mas era esposa. Tinha que falar que era esposa. Essa daqui, ó, é minha irmã, é da minha família sim, mas casei.
Você sabe que lá o povo estava ainda crescendo, multiplicando, então ainda havia as relações consanguíneas. Depois, na lei de Moisés, foi proibido. Tem que ir devagar, que senão daqui a pouco dá um... Que parafuso que é esse que deu? Carregou Agar. Ouviu Sara. Irmão, o cara tem que ver que é uma armadilha, irmão. É uma armadilha. Nenhuma mulher oferece outra mulher pro marido, não, irmão. Nem naquela época, não, naquela época. Que aquela época? Nunca, irmão. Não existe. Aquilo era uma armadilha. O cara tinha que olhar e falar, Satanás está aí, sai. Mas aí ele olha a jovenzinha, bonita, tudo em cima. A mulher dele já tá velha. Ele falou, fala, irmão, você tá achando o quê? Foi isso que aconteceu. Não tem que tapar só com a peneira, não. Aí ele tá bom, ouve Sara. Aí depois, tá lá o problema lá na frente, porque ouviu Sara. Aí Deus olhou para ele e falou, você ouviu Sara, não buscou saber o que eu tinha para falar para você, Abraão? Agora ouve ela de novo, manda a escrava embora, porque ela mandou ir, manda, ouve Sara. Você não começou ouvindo ela, continua ouvindo agora. Porque tem gente que é bom para ouvir o que a mulher dele fala, o que Deus fala não ouve não. Silêncio dos casados. Oxe. É que vocês não perceberam o que eu falei e fiquei quieto também, né? Não, irmão, não tem jeito do homem não ouvir a mulher. Mas tem hora que ele tem que falar, Deus, isso aqui tá sendo uma pegadinha, né? Não? O que tá acontecendo aqui? Jeová, me ajuda. Tem hora que você não tem que ouvir a mulher, tem hora que você tem que ouvir. Hã? Tem hora que você tem que ouvir a mulher, porque a mulher, ela é a tua ajudadora, e é ela quem vê a maioria das coisas que você não vê. Mas tem hora que é tiro errado. Por isso que você não pode só ouvir a mulher, você tem que ouvir o que Deus fala também. Senão a mulher seria perfeita. Não é. Mas é a melhor parte da gente, irmão, e a maioria dos erros, quem nos livra deles é Deus usa as mulheres. Tá vendo? Eu já arrumei um jeito de não ter um problema quando chegar em casa depois dessa aula. Nem Salomão. Não vamos parar de falar de Abraão, vamos mudar de história. Quem mais? Não, vamos pular. Não vamos falar de Jacó, que Jacó já é meio queimado mesmo na história, né? Os irmãos já sabem. Vai. Não, Moisés. Não, José, coisa boa. José, irmão. O que falar mal de José, hein? Onde encontrar o erro de José? Onde tem erro no José, irmão? Me ajuda aí. Você sabe de um? Ele precisou se curar do trauma dos seus irmãos. Quando ele põe o dinheiro no saco, faz voltar todo aquele trâmite, não é porque ele estava só provando o coração deles. O coração dele ainda era ressentido. Ele teve que se libertar naquele trâmite. A libertação do coração dele não aconteceu antes dos irmãos dele chegar. Aconteceu enquanto os irmãos deles estavam lá. Ele poderia revelar-se e fazer com que trouxesse seu pai. Mas ele fez todos os processos. Ele falou, vou verificar cada um desses camaradas. Se ele encontrasse um irmão que tivesse precisando de aperto, ele ia apertar, ele mesmo ia apertar. Você percebe no trâmite, irmão, da história, que o coração dele ainda estava tentando sondar, esquadrinhar os seus irmãos, mas ainda havia nele a mágoa pelos seus irmãos. Mas como você sabe? Fala como que você sabe.
Por causa do jantar. Você viu o tanto que aquele camarada chorou, que teve que sair todo mundo, irmão, porque ali foi a hora da cura. Deus estava arrancando toda a dor que havia, toda a mágoa que havia, todo o ressentimento que havia no coração de José, Deus arrancou naquela noite. E o choro dele foi tão alto que se ouvia de longe. Por quê? Porque ele ainda precisava das curas. Tudo que estava preso, carregado, saiu naquele dia, irmão. E você achando que José era top, irmão. José era top, mas era igual a nós. Precisa do momento da cura. Moisés. Vamos lá, Moisés. Olha lá. O pastor já foi lá no ponto, lá na frente. Por quê? Porque a gente não pode contar o homicídio de Moisés. Aquilo foi antes dele ter um encontro com Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Os parentes dele, a mãe dele que criava ele sempre nunca perdeu contato com a mãe dele, irmão. Ele ficou aprendendo com o faraó, mas quem amamentou ele, quem cuidou dele todo o tempo que ele era menino, foi a mãe dele própria. Então ele foi ouvindo as histórias sobre Deus, mas história sobre Deus não é Deus. Conversão de Moisés é na sarça. Mas depois da sarça, o que ele fala? Sou pesado de língua, Deus. Mas Deus não sabia que ele era duro em palavras. Irmão, pesado de língua de Moisés não é ser gago, não é ser fanho, não é nada disso. Pesado de língua é a pessoa que tem palavras duras na hora de se falar. Ele não media as palavras, ele era uma pessoa grossa, estúpida. Cavalo chucro, só coice violento, puf, falou, puf, buf, rápido. Era Moisés. Aí ele tá, qual era a ordem de Deus? Você vai falar com o faraó. Ele olhou e falou, se eu falar com o faraó, vai dar problema. Aí Deus falou, tá bom, você não quer falar? Põe o teu irmão, você vira Deus. Irmão, olha o senso de humor de Deus. Olha o senso de humor de Deus. Faz assim, ó. Eu vou levantar o teu irmão Arão e ele vai falar. Você fala para ele e ele fala para Faraó. Você vai ser Deus e Arão vai ser seu profeta. Deus estava zombando de Moisés, querendo dizer, você acha que eu não sei o que eu faço? Você não está aqui não. Deus falou para Moisés, faz o seguinte, então agora eu levanto Arão vai ser teu profeta e você vai ser Deus. O que Deus está falando para ele? Você está achando que eu não sei como eu faço as coisas? Já que você não está pronto, tem outro que vai ter coragem de falar. Não coragem por causa do medo, porque ele sabia da sua forma ríspida e que poderia gerar problemas. Então ele fala, levanta teu irmão. Moisés, hein? O homem mais manso, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso. Irmão, quem que ia aguentar aquele povo atribulado, irmão? Eu acho que na primeira murmuração vindo do Egito ia falar, Deus, mata logo. Vai ficar na minha orelha, não. Né? Porque misericórdia, irmão. Imagina, o cara tá lá cerca. Irmão, é gente demais envolvida no Egito. E todo mundo, na orelha do camarada. Não tinha sepultura suficiente para que nós viéssemos morrer aqui? Imagina, irmão, toda hora, quando pensa que acabou, eles vinham com uma murmuração diferente. Foi uma treva. Então, não, Moisés tem certeza que ele era o homem mais manso da terra. Mas o homem mais manso da terra perdeu a cabeça no momento que ele não poderia perder. Porque ele já tinha ferido uma vez a rocha, e a segunda vez Deus falou com ele, fala a rocha. E no dia que era para falar, ele ficou tão bravo com a murmuração do povo que ele pegou a rocha e feriu 2 vezes. Pá, pá. Essa rocha, por acaso, vai poder dar água para vocês? Pá, pá. Bravo. Aí Deus não queria que ferisse, porque Cristo só pode morrer uma vez. Aí Cristo é a rocha que foi ferida a primeira vez, e aí agora a rocha foi ferida 2 vezes. Aí 2 testemunhas têm que morrer, igualzinho a vida de Jesus,
o ministério e a morte. Lá no Apocalipse 11. Então, você consegue imaginar, estamos falando dos melhorzinhos. Vamos dar um pulo gigante, Davi. Isso. Por que Deus não puniu ele? Tá? Vamos de novo. Por que Deus não puniu ele? E o filho aprontou, foi feio. Deus não puniu ele, Deus puniu ele. Mas assim, mas transpassou. Hã? Transpassou a espada. Ah, sim. Né? E visto de Saul, Deus já. Primeira coisa, porque Saul nunca foi escolhido por Deus para ser rei. Quando você vê o texto, achei a Davi, homem segundo o meu coração, é para o reino. Então, Deus já tinha um rei no coração dele para colocar sobre Israel. Davi. Era esse homem. O primeiro rei da nação de Israel, para Deus, é Davi. Que os homens desejaram e pediram? Saul. Mas aos olhos de Deus, Davi. Porque esse era o que ele achou e que ele desejou para que colocasse. Tirou de trás das malhadas e colocou sobre o reino. Esse é Davi. Não foi pedido e aclamado por ninguém. Foi desejado por Deus. Homem segundo o coração de Deus para o reino. Deus queria ele. As diferenças de Saul e Davi são gritantes não só no chamado, mas na forma que eles viviam a vida com Deus. Saul não ligava para o que Deus falava. Davi sempre queria ouvir o que Deus tinha a falar. São duas pessoas totalmente diferentes. Mas aqui nós temos um terrível, gritante problema, se for olhar por ponto de vista da teologia, da própria Bíblia em si. Por quê? O homem adúltero precisava morrer, mas tinha que ser pego no ato. Tinha que ser pego no ato do adultério. O adúltero e a adúltera, os dois morreriam apedrejados. Davi não foi pego no seu ato. Então não morreria apedrejado já porque não foi pego no ato do adultério. Temos outra problemática. Davi usou o seu poder de rei. Ele olhou a mulher do palácio. Não, tem gente que é tão absurdo nas coisas que fala que a mulher não deveria estar se banhando naquele rio. Irmão, que loucura que é essa? Naquele tempo as mulheres tinham que se banhar no rio mesmo. Ele que estava no palácio muito alto e de longe viu, ficou olhando. Ele viu que a mulher estava se lavando, ele que saía de lá. A visão dele estava boa. Aí ele falou, vou ficar daqui. Ele falou, aqui estou, aqui ficarei, ninguém me tirará daqui. Ficou lá. Observando a natureza e desejou, irmão. Desejou. No que desejou, manda chamar. Agora fala para mim, irmão, ele é rei ou não? Rei ou não? Então ele manda chamar ela. A autoridade está com ele, irmão. O marido dela tinha ido para a guerra, sim ou não? Você sabia que os maridos que iam para a guerra, eles davam termos para suas mulheres que caso eles morressem na guerra, elas seriam livres? Uma carta de divórcio aberta? Elas estavam livres. Se morresse, mas ele ainda não tinha morrido. Porque eu já vi mestres usando esta comparação para dizer que o erro de Davi foi menor por causa dessa lei. Mas não, ele ainda não tinha morrido. Ele estava no campo, irmão, defendendo o reino do Davi. A mulher tinha o que fazer? Ela tinha como rejeitar? Ela não tinha o que fazer, ele era o rei. Ia ser a palavra dela contra do rei. Ela não tinha. Ela foi uma vitimizada, essa é a realidade. Não, veja que eu não estou falando que ele agrediu ela, que ele fez nada forçado. Mas que ele usou a estratégia do seu poder de rei. Agora ficou mais agravante do que leve, né?
Pois bem. O que Deus usou para falar com Davi? Qual foi a estratégia que Deus usa para lembrar Davi do pecado dele? Quando Adão vai profetizar. A cordeira. Tinha um homem que tinha cordeira. Era a única coisa que ele tinha. Mas tinha um homem que tinha muita coisa. Mas esse homem que tinha muita coisa mirou na cordeira do camarada. E tomou a cordeira para si. E matou o camarada. Digno de morte é o homem. Quem deu a palavra digno de morte ao homem? Davi. Aí, profeta, esse homem és tu. O que Davi fez? Foi se humilhar. Escreveu o Salmo 51. Se fosse Saul, viraria as costas. Ia arrumar um jeito de se manter vivo até o último momento. Capaz de matar o profeta ainda. Com risco de matar o profeta. Mas Davi escreve o Salmo 51. E ele vai se humilhando na presença de Deus. Se humilhando, se humilhando, se humilhando. Ele lembra o que ele fez. Ele caiu em si. Caiu em si. Se humilhou na presença de Deus. Se humilhou, se humilhou, se humilhou, se humilhou. Até Deus tirar o peso do pecado dele. Agora, quem aqui acha que é melhor do que Davi? Temos pecados diferentes. Os pecados deles foram um, o meu foi outro, o seu foi outro. O de cada um foi outro. Mas quando Deus pegou a humanidade do Antigo Testamento todinha, de Adão até Jesus, aí depois de todos que vieram depois de Jesus, até os nossos dias de hoje e até onde houver a humanidade, pegou todo mundo, colocou no pacote, falou que todos pecaram. Todos não entendem. Todos não buscaram a Deus. Todos se fizeram inúteis. Tão quanto Davi foi inútil no pecado dele, nós fomos nos nossos. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ele foi um homem que viveu a graça no tempo da lei. Nenhum homem ia pegar o éfode do sacerdote e vestir. Ele pegava e vestia. E ele ainda consultava o Senhor. Você sabe o que é isso? Consultar o Senhor é jogar através do Urim e Tumim. É buscar as luzes e perfeições que estão no peito do sumo sacerdote. Ele ia com peitoral, ia buscar a palavra de Deus e falava: Deus, posso ir para a guerra ou não posso? Subirei desta vez ou não? As luzes e perfeições respondiam para ele. Vocês estão aqui, meus irmãos? Os pães da proposição que só os sacerdotes poderiam comer, Davi comeu. E aí, para completar tudo assim, ó, aí você vai no Salmo 51, aí ele se humilha por todo o pecado dele, fala para Deus purificar. Aí ele fala: não me lances fora da tua presença. Esse é o ponto. Não retires de mim, não é de sobre mim, o teu espírito. O que ninguém vivia na época da lei, Davi viveu. Por que ele foi diferenciado? Porque os outros não soube, ninguém estava ali. Por quê? Porque ele era um tipo de Cristo. Davi foi um tipo de Cristo em várias ocasiões, só não no pecado. Principalmente quando ele colocava o éfode e, sendo rei, ia diante da arca. Aí ele está mostrando o reino e sacerdócio que estaria sobre Cristo. Lembra quando ele veio diante da arca, que ele estava trazendo a arca, ele segundo a mulher dele, se despe, mas ele estava com éfode ainda naquele momento, e ele está saltando, bailando, e daqui a pouco ele para, ele pega um pedaço de pão,
Dá para cada um de Israel. Um pedaço de carne e um frasco de vinho. Algumas traduções está bolos de uvas passas, né? E outras uvas passas. Mas quando você vai na raiz original lá da palavra, eu fui pesquisar, dá vinho mesmo. Então até as uvas que entram aí é para apontar para o vinho. Dependendo do tradutor, a forma que ele quer traduzir, mas ali aponta direto para o vinho. Então o que ele estava fazendo? Dando a ceia. Porque o pão não é a carne, só que ele não tinha como falar que a pão seria a carne. Então ele dá um pedaço de pão e um pedaço de carne. E depois dá um frasco de vinho. É um tipo da ceia na antiga aliança. Davi. Mas ele foi um dos melhorzinhos da antiga aliança. Pecou feio ou não pecou feio? Pecou feio ou não pecou feio, irmão? Feio. O negócio dele foi tão terrível que até o filho, que foi o filho da relação, morreu. E ele orou e jejuou até o último momento para que o filho ficasse vivo. Quando morreu o filho, ele saiu do quarto. Antes disso, ele lutou até o fim. Vamos lá, mais alguém melhorzinho assim? Tem algum melhorzinho? Piorzinho pra dentro. Não, piorzinho já se espera o pior do pior. Vai lá. Vai falar um pouco, fala de palavras. Balaão, ele não era assim o pior. Eu dei uma vez. O Balaão, ele estava vivendo, irmão, o sacerdócio universal. O Balaão vivia o sacerdócio universal. Porque ele não fazia parte da nação de Israel. Ele está além do tratado de Labão. Lembra o tratado de Labão com Jacó? Que ninguém poderia ultrapassar aquele termo que eles fizeram lá, um altar e oferecer as cordeiras lá, os animais, que eram testemunhas. Ninguém poderia transpassar o termo da terra de Labão. O Balaão era das terras de Labão, daqueles lá de lá. Ele não podia atravessar para ir fazer mal nenhum. Qualquer travessia que ele fosse fazer tinha que ser do bem. Por causa do acordo de Jacó com Labão. Na saída de Jacó das terras de Labão. Só que aí o Balaão não ligou para os limites, os marcos antigos. Tem um provérbio que fala sobre isso. Não remova os marcos antigos. Aqueles antigos fizeram um marco. E Balaão removeu aquele marco. Então, você pode ver que Deus falou com ele. Falou, não vá. Isso. Aí ele faz os caras dormir. Que os camaradas insistem. Estou dando por aqui. Aí ele ora de novo. Para ver o que Deus vai falar de novo. E Deus fala... Ué, Deus fica mudando a palavra dele toda hora, irmão? Eu não fui Deus que falou de novo. Hã? Não foi Deus. Foi. Foi um consentimento. Foi um consentimento. Deus não muda a sua palavra. Deus falou com ele, não vai. Isso. Aí o camarada insiste no que Deus não quer. Aí Deus olha para ele e fala, já que você quer, então experimenta. É a mesma coisa que Deus está dando corda pro cara. Fala, vamos ver até onde você vai. Você quer andar sozinho? Aí ele sai, o que acontece? O anjo, irmão, com a espada. Se passasse o termo, não podia passar o termo para mal. Fala assim, o termo do pacto de Labão e Jacó não poderia ser removido. Então o anjo do pacto ficou com a espada. Você está aí de verdade mesmo? Esse aqui está parecendo com o anjo do Senhor. Hã? É uma teofania. O anjo do Senhor. É, teofania. A espada. Então, mas se Deus liberou, por que Deus quer perder no caminho? Deus não liberou. Deus queria mostrar para ele e entender que ele estava errado. E até o fim ele continua no erro dele. O anjo está aqui, ó. Tipo assim, você quer isso? Vem, pois Deus a Balaão à noite. Deus está dando corda para o profeta. Você não percebeu que eu não quero que você vá? Então vou criar outro empecilho no caminho. Deus colocou o anjo com a espada.
Mas tem gente com todos os freios que Deus vai dando e a pessoa não percebe que Deus está freando ela. Fala assim, se Deus já falou comigo, eu não preciso esperar o freio. A diferença do Abraão, que é o pai da fé, para ele está aí. Que Abraão, quando ouvia, fazia. Mas ele não. E por que ele? Por quê? Pergunta por quê? Que ele não estava ligando porque Deus falava. Por quê? Porque desde o começo ele estava querendo a recompensa. Porque ele ganhava, irmão, para profetizar. E aí quando Deus falou para ele, não vai, ele falou, e no cash? E o meu? Não vai cair na conta. O Pix não vai chegar. Melhor não ter Pix do que ter anjo com espada na mão, irmão. Aí hoje ele vai sair depois, né? Depois. Mas vai ensinar ele lá na frente, de novo. Ele está precisando aprender o caminho inteiro. O anjo passa, toda a história os irmãos já sabem que a jumentinha se desvia, depois lá para frente ele vai. Deus autoriza ele ir. Aí ele chega lá, Deus vai ensinar ele de novo. Por quê? Porque o cara quer que ele faça o quê? O profeta de Deus foi chamado para amaldiçoar ou para abençoar? Não, ele não era profeta caído, ele era profeta de Deus, irmão. Ele vivia no sacerdócio universal, era um profeta de Deus, ouvia a voz de Deus, via visões de Deus e só profetizava de acordo com o que Deus falava. Ele não era um cara que falava coisas que Deus não falava. Ele só falava o que Deus mandava. Só que aí ele teve que aprender que ele não foi chamado para amaldiçoar. E mesmo que ele quisesse amaldiçoar aquele povo, não tinha como amaldiçoar. Ele levantou 7 altares. 7 altares, 7 sacrifícios. E toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus trazia uma palavra de bênção. E eu proferi a palavra. Sabe o que Deus estava mostrando? Ô pessoal de Labão, eu já amei a Jacó. Aleluia. É, irmão. Ali eram os descendentes de Jacó que estavam lá. Os descendentes de Jacó estão andando, fazendo a volta por Moabe já para não entrar em guerra. Aí o animal lá de Moabe vai e chama o profeta para um povo que nem quer guerrear com ele, medroso, covarde. Aí o profeta que ama Mamon sai de lá da terra dele, que Deus falou para não transpassar o termo, ele transpassa o termo e vai querer fazer mal quando Deus falou que não podia fazer mal um para o outro. Já tinha acordo. Foi selado um acordo diante de Deus. E esse acordo foi colocado até Naor. Foi de Isaac, Abraão e Naor. Pai, antes de Abraão ainda. Foi colocado todos, porque eles são descendentes do mesmo. Ali, ó. Através de Naor. Naor traz a descendência para ele. Também. Abraão e Isaac para Jacó. E Naor, tanto para Abraão, Isaac e Jacó, quanto para o Labão. Porque eles são parentes, você lembra lá do Jacó, né, no caso. Está aqui. Só que os de Labão não podem passar para cá para amaldiçoar. Nem os de cá para lá. Mas ele está aqui querendo amaldiçoar. E Deus está mostrando assim, eu vi o pacto que eles fizeram, eu não vou deixar amaldiçoar ninguém. Aleluia. Olha para alguém que está ao teu lado e fala assim, Deus vê. Deus vê Os pactos. os pactos. Amém. E fez o pacto com ele? O pacto com ele. Labão e Jacó. Quando Jacó saía com as filhas de Labão, fugindo de lá, da terra de Labão. Vamos voltar. Vamos lá. Falamos já de um dos piorzinhos. Vamos lá. Se for entrar na história, irmão, vai ter um monte de cara dos que era dos top de linha. Tudo. Vamos pegar o último da lei, João Batista. João Batista, o último da lei. Olha para João Batista e vamos falar, rapaz,
Jesus falou dele. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Aí, ó, aí em cima. Jesus não é besta, irmão. Você não pode falar mal de quem Deus usou para te abençoar e para te levantar, irmão. Para de graça. Como você vai ser besta de falar mal do cara que Deus usou para pôr a mão na tua cabeça? Bom, a lógica de um obreiro nunca se levantar contra o pastor, nunca falar contra o pastor, de não se levantar o ministro de um ministério contra aqueles que o constituíram no ministério, é esse. Porque se você desonra essa pessoa, você desonra a si próprio. Se ele foi homem de Deus para te levantar, agora ele não é mais homem de Deus. Não é homem de Deus. Então ele é o quê? Você tem que decidir o que ele é. Ou ele é ou não é. A pessoa que levantou a tua vida, que Deus usou para ser um instrumento, para que você fosse levantado no reino de Deus, na obra de Deus, nunca você pode se levantar contra essa pessoa na sua vida. Porque senão você vai desonrar aquilo que você recebeu, porque Deus usou esta pessoa para transmitir para a tua vida. Quem batizou Jesus? Quem batizou Jesus? Quem falou? Por causa dele é que eu vim para batizar. Antes. Não foi João? Quem falou esse é o que batiza com o Espírito Santo com fogo? João. Quem falou, eu não sou nem digno de desatar a paca dele? Quem chegou para os 2 discípulos depois e falou, ó, esse aí é o Cordeiro de Deus, segue ele. João, irmão. João. Aí como que Jesus vai falar mal desse cara? Os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Aí Jesus usou aquele negócio que o menor seria maior no reino, se referindo a ele próprio, por causa que ele se esvaziou da glória, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele é o maior do reino, Cristo. Falava dele mesmo. É de jeito que o povo não entendia na hora. Agora, o João, irmão, você olha assim e fala, rapaz, João, meu. João, Jesus falou de Jesus, Jesus falou muito bem de João muitas vezes. Que falha João teve. Que falha. Isaías profetiza João Batista como? Voz do que clama? Voz do que clama? Alguma vez Deus falou voz do que clama na cidade? Não. Mas antes disso, ele falou que veio para testificar sobre o Messias, que aquele que ele visse a pomba descendo seria ele que era o que batizava com o Espírito Santo, e para revelar ele que ele veio batizando. Ele falou tudo isso. Beleza, fez toda a obra. Quando Jesus batizou nas águas e ele viu que Jesus era o Messias, o que ele tinha que fazer? Não, ele voltou para o deserto. Ele tinha que pegar as maletinhas dele de evangelista do deserto, fechar e falar, agora eu vou seguir o Messias. Vou ser discipulado. Fala, por quê? Por quê? Porque uma jumentinha estava esperando ele. Emaia, Surya, Manacalamaia. Tinha 2 jumentas, irmão, no dia que o servo foi buscar a jumenta que Jesus precisava. Era 2 que tinha lá na estalagem. Uma era para Jesus e a outra era para João Batista. Se João Batista tivesse humildade de ter parado o ministério dele e seguido Jesus, João ia entrar junto com ele na entrada triunfal. Irmão. Só que o João, ele veio só para preparar o caminho do Messias. Esse era o ministério dele. O Messias chegou, era hora dele parar e seguir o Messias. Mas aí o que ele fez? Continuou no deserto batizando. Mas o batismo era só para revelar o Messias, cara. Você vai continuar batizando para quê? O Messias já foi revelado.
criou um ministério paralelo, está competindo com Jesus. As multidões continuaram indo para o Jordão? Não. Por quê? Porque o Messias começou o ministério. Sabe por que ele voltou para a cidade? Porque o ministério do Jordão faliu. Baixou as portas. E aí ele voltou para a cidade. Nem nessa hora ele teve humildade para baixar a cabeça e ir atrás de Jesus. Irmão, gostou ou não? Tá aí. Você não acha não, irmão? Que negócio de ir para a cidade? Jesus está pregando, eu vou andar do lado dele. Deus me usou para revelar o ministério dele. Por quê? Fala por quê? Porque tem gente que tem coragem até de mostrar que você é homem de Deus, mas quando eles veem que você foi muito além deles, eles se afastam. Porque ele até sabe que você tem de Deus, que foi levantado por Deus, mas o problema é que ofuscou a luz dele. E a maior alegria de alguém que Deus usa para levantar alguém não é, deveria ser ver a pessoa indo muito mais longe e se alegrar. Por quê? Porque eu fui intermediário. Mas aí João vai pregar na cidade. Mas a voz é que clama no? Então, ó. Se ele pregasse a mesma mensagem, ainda antes de Jesus ser batizado, claro, para o Herodes, no deserto, e a notícia chegasse lá, ele não fazia nada. Vou repetir de novo. Se ele pregasse essa mesma mensagem, não tinha visto possuir a mulher do teu irmão, falando, ele no deserto, e sem que Jesus tivesse ainda sido batizado e começado seu ministério, ele podia pregar a mensagem o tempo todo. E Herodes não ia fazer nada com ele. Porque ele estava na hora certa, no local certo, fazendo a coisa certa. Quando ele saiu da hora certa, no local certo, fazendo a coisa do jeito errado, vai, olha para alguém que está do lado e fala aí, local certo. Local certo. Jeito certo. Jeito certo. Hora certa. Hora certa. É isso aí. Aleluia. O deserto era o lugar dele, não era a cidade. É um problema. E esse daí é quem? O melhor. Mas esse não é o pior dos pecados dele. Fala qual é. Qual é? Ele deixou, ele não só seguiu a Cristo, quanto, fala assim, um abismo. Um abismo. Fala comigo, um abismo. Um abismo. Eu sei que as crianças estão chegando, mas concentre, vai. Fala um abismo. Um abismo. Chama outro abismo. Então começou, porque depois que viu que Jesus se batizou e começou o ministério, começou não seguindo Jesus. Fez o ministério paralelo, porque continuou batizando no deserto e não seguiu Jesus. E aí depois foi para a cidade. Aí quando ele ficou preso, ele cometeu o pior pecado dele. Fala qual? Aí ele vai e fala assim, manda 2 dos seus discípulos perguntar para Jesus, és tu mesmo aquele que haveria de vir? Mas quem ouviu a voz de Deus falando para ele ir no Jordão para batizar? João ouviu a voz. João ouviu a voz de Deus. Quem foi que viu a visão da pomba? João que viu. Ele viu a pomba, não é pombinha branca não. É pomba de ouro com prata. Está lá no Salmo 68 ela. É uma pomba com as asas dela de ouro e prata. Ele viu a visão dessa pomba. Ele viu quando a pomba ficava só subindo e descendo, que Jesus ainda estava na fila. Aí foi no outro dia, porque a fila foi batizada e não deu tempo de Jesus batizar. Aí no outro dia, quando chegou a vez de Jesus na fila, ele falou, esse é o Cordeiro. E quando desceu a água, que o Espírito desceu e repousou, parou em cima. E aí de novo ele ouviu a voz de Deus e a voz de Deus falou, este é o meu filho amado. Ele ouviu. E agora ele está perguntando, és mesmo o que esperamos ou esperamos outro? No coração dele, ele deu oportunidade para o anticristo, irmão. Porque se você não crê que Jesus é o verdadeiro Messias, você vai esperar o anticristo se manifestar.
A doutrina do anticristo pousou no coração de João Batista, de que Jesus não era o verdadeiro Messias e que haveria possibilidade de um outro. Vocês estão conseguindo ver isso aqui, meu irmão? Isso aqui é violentíssimo. Nós estamos falando do que Jesus elogiou lá em cima. Os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas ele mandou os discípulos fazer essa pergunta pelo fato de ser homem de Deus, está fazendo a vontade de Deus, e naquele momento ele está naquela condição presa. Pecou. Foi exatamente por esse motivo. Mas o que você passa não pode fazer você descredibilizar tudo que Deus falou, mostrou, revelou. De forma nítida. Como era homem de Deus, não podia acontecer nada. E por causa da incredulidade do que Deus falou, ele abriu um espaço para que na possibilidade de outro Messias. Outro Messias não existe. Se é outro, é o anticristo. Então, é muito sutil. Fala assim, quando eu estou nas provações Quando eu estou na prova, e adversidades, principalmente as que eu criei, porque ele não estava lá por causa do evangelho, por causa da verdade, ele estava lá porque ele saiu do lugar que ele tinha que estar. Fala assim, principalmente as que eu criei, principalmente as que eu criei, eu devo tomar cuidado eu devo tomar cuidado. para não descrer no que Deus já falou. Não sei que seja Faz que nem o pai da fé. Deus falou, eu creio. E continua. Com a adversidade, sem adversidade, continua crendo. Vamos se colocar de pé, irmãos? Semana que vem, Gálatas 3 de novo. Acho que nós nunca saímos de Gálatas 3. Esse conteúdo